Olá, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. A nossa devocional de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versos 31 ao verso 33. Está escrito: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. Qual tem sido a nossa ambição? Todos nós somos ambiciosos em ser ou ter algo desde a nossa infância. Tanto os adultos quanto as crianças, suas ambições elas seguem algum tipo de estereótipo. Os adultos, por exemplo, a ambição dos adultos está relacionada a um carro de luxo, uma casa com piscina num condomínio de alto padrão, um salário de 5 dígitos, popularidade, poder, fama, prestígio. Já o estereótipo das crianças, a ambição é bem mais simples. Os meninos, por exemplo, em ser jogador de futebol, bombeiro ou astronauta, as meninas médica, bailarina ou professora. É certo que todos nós ambicionamos algumas coisas nesta vida. E o que é preocupante é que algumas pessoas elas estão mais preocupadas com o ter em detrimento do ser. A nossa dignidade está naquilo que nós somos e não naquilo que nós temos. Há pessoas que têm um objetivo absurdo na vida, que é impressionar pessoas que nem sequer elas sabem o nome. Por isso a palavra de Deus ela nos orienta qual deve ser então a busca pelos verdadeiros valores desta vida. Por isso Jesus ele reprova esse tipo de ambição ou de ansiedade. No verso 25 do capítulo 6 de Mateus está escrito: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A Bíblia fala que a ambição do ter em detrimento do ser é uma ambição ilusória, ela é passageira, como são passageiros os tesouros terrenos. Tanto esforço para acumular, para guardar, mas a traça e a ferrugem irão corroer, os ladrões irão escavar, irão roubar. Mas a Bíblia nos desafia a ambicionarmos por tesouros que vão durar para sempre. Lá eles deverão estar guardados e é no céu, porque lá é um lugar seguro. Os ladrões não poderão escavar e roubar, e nem a ferrugem e a traça corroer. A verdadeira ambição quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir se encontra na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9, está escrito que haverá um grande banquete e será dado a algumas pessoas tomar assento neste grande banquete. Apocalipse 19, 9. Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas, as bodas do Cordeiro. E no capítulo 7 ainda do Apocalipse, no verso 16, está escrito: Estes jamais terão fome e nunca mais terão sede. Você pode imaginar tomar assento num grande banquete no céu, na presença do próprio Deus, estando com o Senhor Jesus e com o Espírito de Deus ali preenchendo aquele lugar. Nós temos a ideia do que será esse grande dia. Isso nós devemos ambicionar para a nossa vida. A verdadeira ambição é a ambição por coisas espirituais. E também há uma outra questão que é preocupação humana quanto ao vestir. E a palavra de Deus nos fala da verdadeira vestimenta que nós devemos ambicionar usar. E ainda no Apocalipse, no capítulo 7, no verso 14, está escrito: São estes os que vêm da grande tribulação, os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite,
no seu santuário. As verdadeiras vestes são as vestiduras brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro de Deus. Essa deve ser a nossa verdadeira ambição por vestir algo que nos torna apto a entrar no céu e lá permanecer na presença do nosso Deus. Quando essa ambição pelas coisas espirituais preencherem o nosso ser, todas as ambições terrenas quanto ao comer, beber e vestir, elas passarão a ser secundárias. Por isso, no capítulo 6 de Mateus, no verso 33, está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o foco da minha vida são as coisas espirituais, as coisas relacionadas à eternidade, quando isso é primazia na minha vida, as ambições secundárias, elas perdem a relevância. Comer, beber, vestir é importante, mas está escrito: isso não será acrescentado. Então, quando nós colocamos os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas aspirações, as nossas motivações na busca das verdadeiras ambições relacionadas às coisas espirituais, as coisas materiais, elas não serão acrescentadas. Sêneca tem um pensamento que completa esta ideia. Ele diz o seguinte, abro aspas: o ambicioso, ele sofre de uma dupla inveja. A inveja que sente e a inveja que inspira. Fecho aspas. Que Deus possa nos abençoar, que a nossa ambição seja pelo reino de Deus, as coisas espirituais, porque estas nos preencherão nesta vida e na vida que virá. Que Deus nos abençoe. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá.